Existe uma mentira que o Brasil gosta de contar para si mesmo. A de que 1985, quando terminou a ditadura militar, tudo mudou. Que finalmente veio a democracia, que a censura acabou, que o país ficou livre, mas... E se isso nunca tiver acontecido? E se uma banda tivesse percebido isso antes de todo mundo? E se um disco lançado há 40 anos não fosse apenas um clássico do rock brasileiro? Mas de uma denúncia que a ditadura havia acabado apenas no calendário? É exatamente por isso que Cabeça Dinossauro continua incomodando. Porque talvez nunca tenha falado sobre 1986. Talvez ele tenha falado sobre o Brasil. Sempre tenha falado. Quando se fala em Cabeça Dinossauro, quase todo mundo lembra da prisão de Arnaldo Antunes e Tony Bellotto, da sonoridade pesada, da produção do Liminha, das músicas Polícia, Família, Igreja, mas existe algo muito maior escondido dentro desse álbum. Para entender isso, é preciso esquecer o rock por alguns minutos. Em 1986, oficialmente, o Brasil era democrático. Tancredo havia morrido, José Sarney assumia a presidência, a censura institucional estava acabando. A Constituição Cidadã ainda nem existia. A população comemorava o fim de 21 anos de regime militar. Parecia um recomeço, só que havia um detalhe. As estruturas continuavam exatamente iguais. Os mesmos políticos, empresários, donos dos meios de comunicação, generais, a mesma polícia, os mesmos juízes. Mudou o governo, não mudou o poder. E é justamente isso que Cabeça Dinossauro percebe antes da maioria dos brasileiros. Enquanto boa parte da música nacional celebrava a liberdade recém-conquistada, os Titãs questionavam: liberdade para quem? Por que uma democracia não nasce quando o presidente muda? E sim, quando as instituições mudam. E elas não mudaram. Por isso o disco não ataca pessoas. Ele ataca estruturas. É uma diferença gigantesca. Polícia não fala de um policial. Fala de uma instituição. Igreja não critica uma religião. Questiona o uso do poder religioso. Família não combate pais e mães. Questiona o modelo social que obriga pessoas a viverem personagens. Estado violência praticamente diz uma verdade incômoda. O Estado muda de roupa, mas continua usando violência. Essa talvez seja a maior genialidade do álbum. Ele nunca foi contra indivíduos, foi contra sistemas. E isso explica por que continua atual 40 anos depois. Porque sistemas envelhecem muito mais devagar do que governos. Aliás, talvez o nome Cabeça Dinossauro nunca tenha sido sobre um monstro pré-histórico. Talvez fosse sobre instituições incapazes de evoluir. Dinossauros, gigantes, pesados, lentos, resistentes à mudança. Pense nisso. Quem são os dinossauros do disco? A polícia? A igreja? O Estado? A família tradicional? O homem primata? O capitalismo selvagem? Ou todos eles? Enquanto o Brasil acreditava estar entrando na modernidade, os Titãs diziam que o país ainda era governado por fósseis culturais. E isso explica outra característica curiosa. O álbum não oferece solução. Não existe esperança. Não existe um discurso otimista. Não existe um novo Brasil. Existe apenas desconforto. Porque Titãs entenderam uma coisa: a função da arte não é tranquilizar, é desestabilizar. E talvez esse seja o motivo pelo qual Cabeça Dinossauro soa mais perigoso hoje do que 1976. Vivemos uma época em que quase toda obra artística precisa agradar alguém. Tá gostando? Siga na Ponta Aguda e compartilhe com seus amigos. Sou o Cássio Toledo, vem comigo, como já está agora nessa jornada.
O algoritmo, o patrocinador, o mercado, a marca, a plataforma. O artista calcula, evita conflitos, escolhe palavras, suaviza opiniões. Em 1986, os Titãs fizeram exatamente o contrário. Criaram um disco praticamente impossível de ser patrocinado, inclassificável para ser inserido em qualquer classe econômica. Atacaram todas as instituições ao mesmo tempo, sem escolher lados, esquerda ou direita, sem pedir licença, sem oferecer respostas fáceis. Hoje isso seria chamado de cancelamento. Na época, foi chamado de rock. Existe ainda outro detalhe que pouca gente comenta. Os Titãs nunca pareciam revolucionários. Tinham origem de classe média paulistana, estudaram em bons colégios, circulavam entre intelectuais. Eles vieram da geração da New Wave, não vinham da periferia, nem da militância política. Talvez justamente por isso tenham conseguido enxergar uma hipocrisia que passava despercebida. Eles pertenciam ao sistema, mas decidiram apontar suas rachaduras. Não eram outsiders, eram infiltrados. E talvez seja exatamente isso que torna Cabeça Dinossauro tão desconcertante. Porque ele não grita contra o inimigo externo. Ele mostra que o problema mora dentro da própria sociedade, dentro das nossas casas, dentro das escolas, igrejas, televisão, política, dentro de nós. 40 anos depois, é impossível ver esse disco apenas como um álbum de rock. Ele funciona como uma radiografia completa do Brasil. Mudaram os governos, tecnologias, redes sociais, mas a sensação de que existe algo profundamente errado nas estruturas continua existindo. E talvez por isso que tantas bandas brasileiras tentaram copiar o peso sonoro e agressivo dos Titãs, mas que quase nenhuma conseguiu copiar sua coragem intelectual. Porque a distorção qualquer amplificador produz. Questionar os pilares de uma sociedade. Isso existe uma outra espécie de volume. Cabeça Dinossauro não fez sucesso porque era pesado, mas porque teve coragem de perguntar aquilo que quase ninguém queria ouvir ou perguntar, ou coragem de questionar. A pergunta continua sem resposta até hoje. Será que o Brasil realmente deixou de ser um país governado por dinossauros? Ou apenas aprendeu a colocar roupas novas neles? Se 40 anos depois esse disco ainda provoca incômodo, talvez ele nunca tenha sido um retrato dos anos 80. Talvez sempre tenha sido um espelho. E espelhos raramente mostram aquilo que queremos ver.